Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 21 de julho, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Gigante dos cosméticos Estée Lauder tem dados roubados. Invasões a APIs de serviços financeiros sobem 244% em 2022. E sem proteção e cultura de segurança da informação, BIOD pode se tornar perigosa brecha de dados. E eu começo com essa notícia que fala: gigante dos cosméticos Estée Lauder tem dados roubados. O grupo americano Estée Lauder, um dos maiores do mundo no mercado de maquiagens e cosméticos de luxo, foi alvo de um ataque cibernético que resultou no roubo de dados dos seus sistemas internos. A empresa, dona das marcas MAC e Tom Ford, foi forçada a desligar parte de sua rede após o hack para evitar que mais informações fossem roubadas. Como resultado, algumas operações comerciais do conglomerado foram interrompidas, o que deve continuar enquanto a empresa se recupera do cyberataque. A gigante de produtos de beleza não especificou, no entanto, quais de suas operações foram impactadas. Nem tampouco informou se as suas subsidiárias, como a do Brasil, tiveram negócios afetados. A empresa está implementando medidas para proteger suas operações comerciais e continuará tomando medidas adicionais conforme apropriado, disse Holding Estée Lauder Companies em um comunicado. Durante esse incidente contínuo, a empresa está focada na remediação, incluindo esforços para restaurar sistemas e serviços afetados. A ELC disse que ainda não tem um levantamento do escopo total dos danos, mas disse que contratou especialistas em segurança cibernética para ajudar a investigação. A empresa disse também que notificou as autoridades competentes, incluindo as autoridades policiais e órgãos de aplicação da lei. Durante esse período, agradecemos a resiliência de nossos funcionários. Juntos continuamos focados em nossos negócios, consumidores e outras partes interessadas, acrescentou a ELC. O ataque a Estée Lauder ocorre cerca de 2 semanas depois que a Boots, varejista de saúde e beleza e rede de farmácias do Reino Unido, foi atingida por um ataque cibernético em 7 de junho pela gangue russa Klopp. A varejista está entre centenas de empresas cujos dados de funcionários foram comprometidos, incluindo nomes, endereços, dados bancários e números de seguro social. Os hackers teriam explorado uma backdoor do Move IT Transfer, software de transferência segura de arquivos da Progress Software. A declaração do grupo, que foi publicada pela BBC, dizia: "Este é um anúncio para educar as empresas que usam o produto Progress Move IT, que podemos baixar muitos de seus dados como parte de uma exploração excepcional." Bom, vocês têm acompanhado dia após dia vários incidentes. Ainda estamos vendo muitos incidentes ligados à vulnerabilidade no sistema Move IT Transfer, né, da Software Progress, e a verdade é que correções já existem. A matéria não deixa claro se esse é um incidente mais antigo e que acabou resultando agora, né, nesse impacto, ou o que me parece, né, dado aí a data em que isso está sendo noticiado, que embora a vulnerabilidade já tenha correção, talvez não tenha sido aplicada pela Estée Lauder, infelizmente. Outra coisa que é importante ressaltar: vocês perceberam o aumento que houve nos incidentes relacionados a vazamento de dados? É absurdo a quantidade de incidentes ligados a vazamento de dados. Então, isso não é só uma questão de tendência ou se é um problema que vai atingir as empresas no futuro. Não, elas já estão atingindo agora. É uma dor de cabeça agora. A pergunta para qualquer estratégia de segurança, ela começa por uma pergunta simples, mas de difícil missão, que é: você tem mapeado quais são os seus dados sensíveis, onde eles estão armazenados, quais processos, sistemas e pessoas manuseiam esses dados? Toda estratégia de proteção, mesmo as que parecem ser mais simples, como campanhas de conscientização, começam pelo mapeamento. Sem isso,
grande parte das iniciativas, principalmente para conter o vazamento de dados, certamente será ineficiente. Invasões a APIs de serviços financeiros sobem 244% em 2022. As invasões a APIs, interfaces de programação de aplicações, de serviços financeiros e de seguros tiveram aumento de 244% entre a primeira e a segunda metade do ano passado, de acordo com um relatório da Salt Security, intitulado O Estado da Segurança de API para Serviços Financeiros e Seguros. O percentual é expresso em invasores únicos, o que torna o quadro ainda mais preocupante. O relatório combina dados empíricos de clientes da Salt e descoberta de 2 pesquisas separadas para fornecer uma análise aprofundada do impacto das ameaças e vulnerabilidades de segurança da API nesses setores. O estudo apurou que 92% dos entrevistados dessas áreas experimentaram ao menos um problema de segurança significativo nas APIs de produção no ano passado, e quase 1 em cada 5 sofreu uma violação de segurança de API. As principais descobertas incluem 69% dos entrevistados de serviços financeiros seguros dizem que sofreram atrasos na implantação devido a problemas de segurança da API, 11 acima da média geral de resposta. 17% dos entrevistados sofreram uma violação de segurança relacionada à API. 84% dos ataques contra os setores financeiros seguros vieram de usuários autenticados, que pareciam legítimos, mas na verdade eram atacantes. 71% dos entrevistados financeiros de seguros dizem que suas ferramentas existentes não são muito eficazes na prevenção de ataques de API. Mais de 25% dos entrevistados dizem não ter nenhuma estratégia de API atual. Violações de segurança de API podem custar multas às empresas, perda de confiança do cliente e danos à reputação. Também acarretam danos os atrasos na implantação de aplicativos ou reversões de novos aplicativos. Dada a importância dos serviços digitais como um impulsionador de negócios nesses setores, a segurança da API tornou-se uma questão crítica, como destacado pelas seguintes descobertas. 56% dos entrevistados em serviços financeiros ou de seguros dizem que a segurança da API agora é um problema de nível C, 8% maior em comparação com a média geral de resposta de 48%. 79% dos CISOs de serviços financeiros e seguros dizem que a segurança da API é uma prioridade maior hoje do que há 2 anos. 76% dos CISOs de serviços financeiros e seguros dizem que suas organizações tornaram a segurança da API uma prioridade planejada nos próximos 2 anos, com 13% afirmando que será uma prioridade crítica. Os entrevistados de serviços financeiros e de seguros dizem que não estão preparados ou tomando as medidas certas para proteger as APIs contra ameaças. 28% dos entrevistados, todos com APIs em execução e em produção, dizem que não tem nenhuma estratégia de API atual. 42% dos entrevistados têm pouca confiança em entender quais APIs expõem informações pessoais identificáveis. Apenas 13% dos entrevistados consideram seus programas de segurança de API avançados. 25% dos entrevistados dizem que sua estratégia atual de segurança de API não dedica tempo suficiente para a documentação de APIs. Apenas 42% dos entrevistados identificaram falhas de segurança de API durante a produção, tempo de execução, o que é onde a atividade de ataque real ocorre. Os entrevistados de serviços financeiros e de seguros também citaram APIs desatualizadas, zumbis, como sua preocupação número 1 de segurança de API em 48%, quase 35% maior do que a segunda maior preocupação de segurança de API citada, a tomada de conta. Outras descobertas relevantes incluem 9% dos ataques de API contra instituições financeiras e de seguradoras tiveram como alvo APIs internas, representando um aumento de 613% entre a primeira e a segunda metade do ano passado. 61% dos entrevistados em finanças, seguros, gerenciam mais de 100 APIs e 36% gerenciam mais de 500. 27% dizem que mais do que dobraram suas APIs no último ano. Os entrevistados valorizam mais a capacidade de impedir ataques, 49%, em uma plataforma de segurança de API, seguido de perto pelo cumprimento dos requisitos de conformidade e regulamentação, 48%.
Enquanto 36% dos entrevistados atualizam suas APIs pelo menos semanalmente, apenas 10% atualizam a documentação no mesmo ritmo. Bem detalhada essa matéria, acho que traz pontos muito importantes para ajudar na confecção da estratégia de APIs, e percebam como essa é uma batalha dura, culturalmente, estrategicamente. A maioria das empresas está muito distante de ter uma boa governança em cima desse tipo de ativo, seja de atualização, correção de vulnerabilidades, seja de análise de código, análise de aplicação, correção de vulnerabilidades, entendimento dos mecanismos de autenticação, etc. E isso, obviamente, faz com que muitos incidentes nasçam dali. Vocês devem, provavelmente, se você acompanha aqui o quadro diariamente, lembrar de um incidente, ou melhor, uma série de incidentes envolvendo montadoras de veículo e o quanto elas tinham perdido, né, ou permitido vazar dados sensíveis a partir de falhas de segurança em API. Esse ponto é extremamente importante. A API ela existe para facilitar e para viabilizar muitos negócios, para que não precisemos inventar a roda, para que possamos plugar um serviço no outro, utilizando o que há de melhor em cada um dos recursos e tendo a possibilidade, inclusive, de ter a facilidade de ter contingências para os serviços, de ter maior disponibilidade, dado determinados cenários, mudando os apontamentos. A API é fantástica. Ela facilita o tempo de desenvolvimento de novos produtos e soluções. Só que é um mecanismo vital. E se não houver uma estratégia coesa de segurança, esses números aqui só vão piorar. E na última matéria de hoje, sem proteção e cultura de segurança da informação, BIOD pode se tornar perigosa brecha de dados. Nesse último mês de julho, o mercado de segurança da informação tem se dedicado especialmente a responder vulnerabilidades encontradas em diversos aparelhos móveis e computadores, com sistemas operacionais diferentes. Nesse cenário, subiu a bandeira de alerta em relação às políticas de Bring Your Own Device, ou BIOD, recurso muito comum no mercado de tecnologia, que se acentuou durante os meses de atividade remota da pandemia de Covid-19. Para muitos casos, utilizar os próprios computadores e smartphones é uma solução simples e eficiente para manter as equipes aparelhadas sem custos, especialmente em companhias pequenas. Da mesma forma, algumas áreas ainda aplicam um misto de aparelhos corporativos e pessoais em suas tarefas. Um exemplo é o setor varejista, especialmente relacionado às forças de vendas remotas e que saem das organizações para atuar. É comum a esses departamentos utilizarem equipamentos próprios na execução de suas atividades. Manter essas políticas de uso de recursos pessoais exige responsabilidade das empresas e dos usuários. Isso porque smartphones, tablets e computadores desatualizados e sem proteções recomendadas se tornam brechas expostas para atividades cybercriminosas. Através desses devices, os agentes hostis podem acessar os sistemas internos da organização e roubar credenciais, comprometer dados, inserir malwares ou promover ações de cyberespionagem. A partir daquele device, o colaborador tem acesso desde comunicações corporativas até drives de documentos e infraestrutura interna. Se não há tratamento por políticas de segurança, um comprometimento pode expor a empresa como um todo. Portanto, quem não gerencia os recursos usados se põe em risco, explica o Cybersecurity Advisor Rodrigo Jorge em entrevista para a Security Report. Jorge comenta que, mesmo dentro de uma política de BIOD, é possível implementar controles de acesso e uso nos aparelhos dos usuários, mas é necessário que esses controles estejam previstos e respeitados pela força de trabalho. Nesse caso, as organizações devem aplicar um intenso trabalho de conscientização sobre a proteção dos devices privados, visando reduzir fricção com o negócio. As companhias ainda precisam manter os protocolos de BIOD transparentes e aprovados pelos usuários, pois acessos muito restritivos e monitoramentos ostensivos podem gerar questionamentos a respeito da privacidade do uso.
Os funcionários, apesar de estarem com seus próprios equipamentos, precisam se manter cientes de que está sendo monitorado e eventuais maus usos podem gerar consequências futuras. Por isso, o Rodrigo Jorge recomenda às empresas optarem por fornecerem os equipamentos já em conformidade com toda a política de cibersegurança da corporação. De acordo com ele, é mais simples aos usuários entenderem as dinâmicas de uso e ainda assim terão possibilidade de utilizar a ferramenta para atividades pessoais, desde que respeitem os limites estabelecidos pelas proteções. Essas questões precisam estar claras ao colaborador e à organização, buscando criar uma relação de confiança entre as partes e não haja sensações de invasão da privacidade. O indivíduo tem a possibilidade de fazer uso pessoal do aparelho, mas ele fica mais ciente de que é um equipamento monitorado. O BIOD é um tema que precisamos dar toda a importância do mundo. Ela exige uma política de inclusão de diversos controles e a falta de uma estratégia de segurança pode ser determinante na continuidade de qualquer negócio, seja grande ou pequeno, encerra o executivo. Esse é um ponto polêmico há muitos anos. Há muitos anos. Todos querem, ou boa parte das pessoas querem ter a opção da utilização de equipamentos pessoais, porque eles estão customizados, já tem a cara da pessoa, tem uma série de recursos, às vezes as pessoas investem mais nos seus equipamentos e querem fazer uso por uma questão de comodidade ou pela razão que seja. Mas esse discurso do é preciso liberar acesso de dispositivos pessoais em ambientes corporativos já existe há muitos anos. Mesmo antes, né, dos celulares mais inteligentes, né, os smartphones, já havia discussões com relação ao uso de notebooks, equipamentos pessoais dentro das redes corporativas. Então essa é uma discussão antiga. O ponto é que é nítido e claro que as pessoas não têm cultura de segurança. E há um aspecto que eu considero quase que inversamente proporcional. Facilidade e segurança andam um para um lado e outro para o outro. Se eu facilito muito a inclusão de equipamentos, o acesso às coisas, eu obviamente, ou muito provavelmente, não estarei prezando pelos aspectos de segurança. Se eu primo muito pelos controles de segurança, crio uma série de barreiras, provavelmente estarei dificultando a utilização de facilidades como esses dispositivos pessoais. Assim é. Então, o grande ponto aqui é quais são os controles necessários e o que pode ser acessado por esse tipo de dispositivo. Porque na medida que você permite que dispositivos não corporativos acessem dados e sistemas sensíveis, você perde completamente o controle. Por mais que você instale alguns mecanismos, por mais que você implemente alguns controles, esse dado vai estar em qualquer lugar, existem meios de burlar. Se o usuário tem privilégios administrativos, ele pode desativar algum mecanismo, e se esse mecanismo não for realmente necessário para a conexão, aí realmente se perde o controle. Então, esse ponto é bastante delicado. Tem algumas questões, né, de cunho muito pessoal com relação ao monitoramento, uso, etc., né, que precisamos estar atentos. Então, não é uma batalha simples, não é um tema muito fácil de organizar. Agora, se você está numa instituição, seja ela privada ou pública, que permite a conectividade desse tipo de dispositivo sem criar nenhuma barreira, né, sem controlar absolutamente nada com relação aos dados que são trafegados entre esse dispositivo, ou por esse dispositivo, ou para esse dispositivo, você tem um risco extremamente alto e todo o restante do investimento feito por segurança pode ir por água abaixo só por conta disso. Então, esse tema não é um tema para se discutir no futuro, para se discutir agora. Se você quer realmente ter um controle adequado sobre os riscos de segurança da sua companhia, da sua empresa ou da sua instituição
pública passa pela definição de como endereçar esse desafio. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia, ótimo final de semana a todos e até a próxima.